Saúde, porque o segundo mês do ano é dedicado à campanha Fevereiro Laranja, que alerta para doenças do sangue, em especial a leucemia. E segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, cerca de 10 mil novos casos da doença devem ser registrados este ano. Mas afinal, tem prevenção? Existe tratamento? O que a gente pode fazer? Hoje, a gente recebe aqui ao vivo o médico hematologista, o Dr. Fábio Benedetti, para esclarecer tudo para a gente. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, doutor? Tudo bom, tudo bem. Doutor, quando a gente fala de doenças do sangue, né? Quais são mais comuns, assim, que merecem atenção? É a leucemia mesmo? Sem dúvida, a doença mais frequente com relação ao sangue e à hematologia é a anemia, é a que a gente mais ouve falar. É mais comum? É mais comum. Entendi. Né? Mas talvez a que mais preocupe seja a leucemia. A mais grave, vamos dizer assim. A mais grave, uma das mais graves, né? E chama atenção, esse mês de fevereiro é muito importante para chamar a atenção das pessoas, principalmente sobre o diagnóstico precoce. Por quê? Porque, na verdade, a gente não tem uma maneira de prevenir as leucemias, nós não temos como prevenir. O importante é que a gente descubra, encontre a leucemia o quanto antes possível, para que aí, assim, a gente possa fazer o tratamento adequado para cada um dos tipos de leucemia. A leucemia, ela é silenciosa, assim, doutor? Tem muitos casos que se descobre e já está muito avançado? Sim, geralmente ela já caminhou um pouco, já avançou um pouco quando a gente descobre. Porque, na verdade, dificilmente ela dá sintomas próprios dela. Os sintomas são relacionados com alterações que ela traz nos exames de sangue. Por exemplo, ela pode gerar anemia. E aí a pessoa pode ficar fraca, cansada, indisposta. Ela pode gerar alteração de plaquetas e com isso a pessoa pode ter sangramentos, pode ter roxos pelo corpo. Ela pode gerar alterações de imunidade e com isso a pessoa ter infecções de repetição. Então a gente acaba muitas vezes descobrindo a leucemia por alguns sintomas que ela causa, que são secundários, na verdade, a alterações que ela faz no exame de sangue da gente. E falando da anemia, né, que é mais comum, mas não é tão grave quanto a leucemia. A anemia, ela sozinha, se não for tratada, ela pode causar algo mais grave, assim, nessa pessoa, doutor? Isso é uma dúvida muito frequente do nosso dia a dia, né? Muita gente imagina que as anemias, quando não tratadas, elas podem evoluir como leucemia. Na verdade, isso não acontece. Uma anemia é sempre uma anemia, uma leucemia é sempre uma leucemia. Por que acontece essa confusão? Justamente porque um dos sintomas da leucemia, uma das primeiras maneiras onde ela pode se manifestar é através de anemia. Então, isso gera essa confusão nas pessoas, mas ela já é uma leucemia desde o início, né? Desde o primeiro momento, essa anemia é um sintoma da leucemia. E a anemia, a alimentação ajuda? A avó mandava comer bife de fígado. É verdade? É verdade, mais ou menos, né? Tudo vai depender do tipo de anemia. Existem vários tipos de anemia. A gente sabe que o tipo mais frequente é a anemia por deficiência de ferro. Então, se eu tenho falta de ferro, ajuda se eu aumentar a ingesta de elementos ricos em ferro, como, por exemplo, o fígado. Então, nesses casos, funcionam. E a avó abria o olho assim também para ver se estava muito branquinho. Isso é coisa de vó ou ainda funciona? Funciona, né? A gente consegue, é uma das maneiras da gente diagnosticar anemia ou da gente ter pistas se a pessoa tem realmente anemia, né? Então, anemias moderadas a severas a gente consegue detectar pelo exame físico. Mas é importante uma ressalva de que as anemias leves, quando elas estão começando, a gente não consegue detectar pelo exame físico. Então, o fato de a gente ter examinado uma pessoa e não detectar nenhum sinal de anemia não implica em que ela não tenha anemia. A gente sabe que ela não tem uma anemia severa, mas eventualmente ela pode ter uma anemia leve. E aí, nesses casos, a gente só consegue detectar através do exame de sangue. E o doutor falando dessa identificação tanto da anemia quanto da leucemia no exame de sangue. E vale um alerta para aquela pessoa que faz tempo que não vai ao médico. De quanto em quanto tempo a gente deve fazer assim um check-up, doutor? Não existe uma recomendação formal para isso, né? Esse exame de sangue, que é o mesmo exame de sangue que a gente vai ver anemia, que vai ver plaquetas, que vai ver leucócitos, que é o hemograma, ele comumente é solicitado sempre nos check-ups, né? Não existe uma periodicidade de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer, mas sim, obrigatoriamente a gente deve fazer quando tiver algum sintoma, alguma coisa acontecendo e muitas vezes a gente, nesses exames de rotina, a gente acaba detectando sim sinais de leucemia. Principalmente para o que a gente chama das leucemias crônicas, né? Muitas vezes as pessoas imaginam que só existe um tipo de anemia. Na verdade, existem vários tipos, inclusive leucemias agudas e leucemias crônicas, né? As leucemias crônicas, muitas vezes a gente descobre elas
pelo exame de sangue. É a primeira vez que a gente detecta isso no paciente através de um exame ocasional ou feito por algum outro motivo. E a leucemia, ela é hereditária? Por exemplo, eu tive a minha tia, né, por parte de mãe, que teve leucemia. A família deve se preocupar mais ou não? Não, normalmente não existe uma correlação familiar. Para a imensa maioria dos tipos, ela não se repete na família. A gente está falando das leucemias, que são doenças raras, né? Sim, elas causam alterações genéticas, mas são alterações adquiridas. Então, a pessoa não nasce com aquilo, não passa para as outras pessoas na família. Mas essa doença implica em algumas alterações genéticas, algumas alterações de DNA, que são o que acabam gerando a doença em última instância. E qual que é o tratamento, doutor, a solução para a leucemia? Depende muito do subtipo de leucemia. Cada tipo de leucemia a gente tem um tratamento diferente. Vem se evoluindo muito nos últimos anos com relação a isso, né? E a gente tem para alguns tipos de leucemia, por exemplo, em alguns pacientes mais idosos, onde era muito sofrido e muito difícil o tratamento por conta da quimioterapia, que é muito agressiva. Hoje em dia a gente já nem usa mais quimioterapia. A gente usa terapias-alvo, a gente usa imunobiológicos, então outras terapêuticas visando controlar essa doença. Para alguns subtipos a gente permanece ainda com o melhor tratamento sendo a quimioterapia, principalmente isso em jovens, e muitas vezes, ou em algumas vezes, a gente vai associar a esse tratamento também o transplante de medula óssea, né? Então, só a quimioterapia não é suficiente, ou a gente almeja que ela seja suficiente, mas eventualmente a doença acaba voltando, a gente faz um novo tratamento e aí sim vai para o transplante de medula óssea. Aproveitando a visita do doutor, para falar também para o pessoal de casa da importância da gente se declarar doador. Com certeza. É algo simples? Como que funciona, doutor? É extremamente simples, é só ir até um hemocentro, aqui no nosso estado, então quem coordena isso são os hemocentros, e dizer que quer ser candidato à doação de medula óssea, né? Tem que ser saudável, ser adulto e vai ser coletada uma amostra de sangue, como faz nos exames nos laboratórios, né? Com essa amostra vai se fazer algumas análises genéticas de DNA daquela pessoa e vai ficar num banco de dados. Em algum momento, quando existir a necessidade de algum paciente, vai se avaliar a compatibilidade entre o paciente e esse possível doador, e se encontrar compatibilidade, vai se entrar em contato novamente para refazer os exames e tudo mais. Então é uma situação extremamente simples e é importante que a gente tenha muitos doadores. Por quê? Porque quando a pessoa precisa, muitas vezes não dá tempo de procurar. Então, é interessante que a gente tenha um banco de dados muito grande para localizar os possíveis doadores. E sim, no Brasil nós temos mais de 5 milhões de pessoas cadastradas e é importante que quanto mais gente a gente tenha, mais tranquilo vai ser para essas pessoas que precisam de doação. Doutor, muito obrigada pela participação no nosso Ver Mais. Um ótimo ano, né? Estão dizendo que começa só depois do carnaval, então agora começou mesmo. Até a próxima. É isso aí, até mais. Tchau, tchau.